Evite passar mal com Monjaro fazendo isso desde o início. Se você começou a usar Monjaro e está passando mal, com enjoo, fraqueza, sem vontade de comer e até pensando em desistir, você precisa entender uma coisa agora. Isso não deveria estar acontecendo desse jeito. E não é só porque o remédio é forte. Existe um motivo por trás disso, e quase ninguém te explica. O que mais me preocupa é ver pessoas que poderiam ter resultados incríveis simplesmente desistindo porque começaram da forma errada. Elas acham que o problema está no corpo delas, ou que não têm disciplina suficiente, quando na verdade estão seguindo um caminho que já começa sabotado desde o início. O Monjaro não é só uma caneta de emagrecimento. Ele muda completamente a forma como o seu corpo lida com a fome, com a digestão e até com a energia que você sente ao longo do dia. E se você entra nesse processo sem entender isso, o seu corpo reage. E reage mal. Agora presta atenção nisso, porque isso pode estar acontecendo com você. A maioria das pessoas começa a usar e simplesmente para de comer direito, bebe pouca água, ignora sinais do corpo e ainda acha que quanto menos comer, melhor vai ser o resultado. É exatamente aí que tudo começa a dar errado. E o pior é que isso cria um ciclo. Você passa mal, começa a comer menos ainda, seu corpo enfraquece, os sintomas aumentam e quando percebe, você está cansada, desanimada e achando que o tratamento não funciona para você. Mas existe uma forma completamente diferente de passar por isso. Uma forma mais inteligente, mais leve e muito mais eficaz. E é exatamente isso que você precisa entender agora, antes que cometa um erro que pode comprometer todo o seu resultado. O sinal que você não deveria ignorar. Se tem uma coisa que você precisa parar de fazer agora, é ignorar o que o seu corpo está tentando te mostrar. Porque aqueles sinais que muita gente chama de normal não são tão normais assim. Enjoo constante, fraqueza, tontura, aquela sensação de que qualquer comida já te causa desconforto. Isso não é só adaptação, isso é um alerta. O que acontece é que muita gente começa a usar o Monjaro esperando apenas perder o apetite. E quando isso acontece de forma intensa, a pessoa acredita que está funcionando perfeitamente. Só que existe uma linha muito clara entre reduzir a fome e entrar em um estado onde o corpo começa a sofrer. Presta atenção nisso. Quando você não consegue se alimentar direito, seu corpo não entende que você está tentando emagrecer. Ele entende que está em falta. E quando isso acontece, ele começa a economizar energia, diminuir sua disposição e até alterar a forma como você se sente ao longo do dia. E é exatamente por isso que surgem sintomas que parecem pequenos no começo, mas vão se acumulando. Um enjoo leve vira constante. Uma fraqueza ocasional vira cansaço o tempo todo. E quando você percebe, já está em um estado que não deveria ter chegado. O grande problema é que, como muitas pessoas passam por isso, cria-se uma falsa sensação de normalidade. Mas não é porque é comum que é correto. E quanto antes você entender isso, mais rápido você consegue corrigir o caminho. E no próximo ponto, eu vou te mostrar a mentira mais perigosa que está fazendo milhares de pessoas aceitarem esse sofrimento como parte do processo. A grande mentira sobre faz parte do processo. Existe uma frase que se repete tanto que acabou virando verdade na cabeça de muita gente. É normal passar mal no começo. E é exatamente essa ideia que está fazendo muitas pessoas sofrerem sem necessidade. Porque quando você acredita nisso, você para de questionar o que está acontecendo com o seu corpo. O problema não é sentir uma leve adaptação. O problema é quando o desconforto vira rotina e você continua seguindo como se estivesse tudo certo. E isso acontece porque criaram a ideia de que quanto mais forte o efeito, melhor o resultado. Como se passar mal fosse sinal de que o processo está funcionando. Mas deixa eu te falar uma coisa de forma direta. O seu corpo não precisa sofrer para emagrecer. Quando o uso do Monjaro é feito da forma certa, o processo tende a ser muito mais controlado, mais leve e muito mais sustentável. O que ninguém te explica é que esse sofrimento muitas vezes não vem do remédio em si, mas da forma como ele está sendo usado. Da falta de preparo, da alimentação desorganizada, da ausência de estratégia. E quando isso não é ajustado, o corpo reage como se estivesse sendo pressionado ao extremo. E aqui está o ponto mais perigoso. Quando você aceita que passar mal faz parte, você ignora sinais importantes e continua errando sem perceber. E isso não só dificulta o emagrecimento, como também pode fazer você desistir antes de ver resultados reais. Agora presta atenção, porque o próximo ponto é onde tudo começa de verdade. E provavelmente é algo que você nem imaginou que pudesse estar errando.
O erro que começa antes da primeira dose. O que quase ninguém percebe é que o problema não começa quando você aplica a primeira dose. Ele começa muito antes disso. Começa na forma como você se prepara, ou melhor, na falta de preparo. Porque a maioria das pessoas decide usar o Mounjaro e simplesmente inicia, sem ajustar nada na rotina. E aqui está o ponto que muda tudo. Seu corpo não é um botão que você liga e desliga. Ele está acostumado a um padrão de alimentação, de horários, de quantidade de comida e até de hidratação. Quando você entra com uma medicação que altera completamente a fome e a digestão, sem preparar esse terreno, o impacto vem forte. Pensa comigo. Se antes você já comia de forma desorganizada, ficava longos períodos sem se alimentar, bebia pouca água e tinha uma rotina irregular, o que acontece quando sua fome diminui ainda mais. Você praticamente para de comer, seu corpo entra em alerta e os sintomas começam a aparecer. E é por isso que tanta gente passa mal logo no início. Não porque o corpo não aceita o tratamento, mas porque ele foi pego de surpresa. Sem adaptação, sem estratégia, sem suporte. É como acelerar um carro sem verificar se tem combustível suficiente. O mais interessante é que pequenos ajustes antes de começar já fariam uma diferença enorme. Organizar horários, melhorar a qualidade da alimentação, aumentar a ingestão de água. Coisas simples, mas que preparam o corpo para responder melhor. E no próximo ponto, eu vou te mostrar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você usa essa medicação. E quando você entender isso, tudo começa a fazer muito mais sentido. O que realmente acontece no seu corpo. Para você parar de sofrer sem entender o motivo, precisa enxergar o que está acontecendo dentro do seu corpo de forma simples. Quando você usa o Mounjaro, não é só a fome que muda. Todo o seu sistema começa a funcionar de forma diferente. Essa medicação desacelera o esvaziamento do estômago, aumenta a sensação de saciedade e altera a forma como seu cérebro percebe a fome. Isso significa que você se sente satisfeita com menos comida e por mais tempo. Até aqui parece perfeito. E realmente pode ser, se você souber lidar com isso. Agora vem o ponto que quase ninguém entende. Se você continua tentando comer como antes, ou pior, se você simplesmente para de comer por causa da falta de fome, seu corpo entra em um conflito. O alimento demora mais tempo no estômago, a digestão fica mais lenta, e isso pode gerar enjoo, estufamento e desconforto. Além disso, quando você come muito pouco, seu corpo não recebe energia suficiente, e isso explica a fraqueza, o cansaço e até aquela sensação de tontura que muitas pessoas relatam. Não é só o remédio. É a combinação entre o efeito dele e a forma como você está lidando com a alimentação. Percebe como muda tudo quando você entende o mecanismo. Você deixa de achar que está acontecendo algo errado com você e começa a enxergar que existe uma forma certa de conduzir esse processo. E agora que você entendeu isso, o próximo ponto vai te mostrar exatamente o momento em que a maioria das pessoas começa a errar de verdade. E é um detalhe que passa despercebido. O momento em que tudo começa a dar errado. Existe um ponto muito específico em que tudo começa a sair do controle. E o mais perigoso é que ele parece inofensivo. Ele acontece justamente quando você percebe que sua fome diminuiu e decide aproveitar isso ao máximo. Nesse momento, muita gente começa a pular refeições, reduzir drasticamente a quantidade de comida e até passar horas sem ingerir nada. Parece lógico. Se estou com menos fome, vou comer menos. Só que é exatamente aqui que o problema começa. Quando você faz isso usando o Mounjaro, o impacto é muito maior. Seu corpo já está recebendo sinais de saciedade aumentada e digestão mais lenta. Quando você ainda reduz demais a alimentação, cria um desequilíbrio que o corpo não consegue sustentar. E aí começam os sinais. Primeiro, um leve desconforto. Depois, um enjoo mais frequente. Em seguida, vem a fraqueza, a falta de energia, a dificuldade de concentração. E quando você percebe, já está em um estado onde até comer se torna difícil. O que torna isso ainda mais crítico é que muitas pessoas interpretam esse momento como avanço. Acham que estão fazendo tudo certo porque estão comendo pouco. Mas na prática, estão entrando em um ciclo que só piora os sintomas e atrapalha o resultado. E é por isso que o próximo passo é tão importante. Porque existe um ajuste simples que muda completamente esse cenário e faz o seu corpo responder de forma muito mais equilibrada. O primeiro ajuste que muda tudo. Se você quer parar de passar mal e começar a ter resultado de verdade, precisa entender que não é sobre comer menos. É sobre comer certo na hora certa. Esse é o primeiro ajuste que muda completamente a forma como seu corpo reage. Quando você usa o Mounjaro,
Seu corpo não precisa de grandes volumes de comida, mas precisa de constância. Precisa de pequenas quantidades bem distribuídas ao longo do dia. Isso evita sobrecarregar o estômago e mantém sua energia estável. O erro mais comum é esperar sentir fome para comer. Só que nesse processo, a fome não é mais um bom parâmetro. Se você espera, acaba ficando muitas horas sem se alimentar. E quando tenta comer, o corpo já está desregulado, o que aumenta o desconforto. Agora pensa no contrário. Você organiza pequenas refeições, leves, fáceis de digerir, com intervalos regulares. Seu corpo começa a entender o ritmo, a digestão flui melhor, e aqueles sintomas que antes pareciam inevitáveis começam a diminuir. E tem mais um detalhe importante. A qualidade do que você come começa a fazer ainda mais diferença. Porque com menos quantidade, cada escolha precisa ser estratégica. Não é só sobre saciar, é sobre nutrir. Quando você faz esse ajuste, o processo deixa de ser sofrimento e passa a ser controlado. E é nesse ponto que muita gente percebe que poderia ter evitado tudo aquilo que passou no início. Mas ainda existe um erro que continua acontecendo mesmo entre quem tenta se organizar. E ele está escondido na forma como você come, não só no que você come. O erro invisível na forma de comer. Mesmo quando você tenta se organizar, existe um erro que continua acontecendo e passa totalmente despercebido. Não está no que você come, mas em como você come. E isso faz toda a diferença quando você está usando o Mounjaro. Muita gente come rápido, sem prestar atenção, em poucos minutos. Ou então fica horas sem comer e, quando vai se alimentar, tenta compensar em uma única refeição. O problema é que, com a digestão mais lenta, esse comportamento sobrecarrega o estômago e intensifica o desconforto. Agora presta atenção nisso. Quando você come rápido, o seu corpo não tem tempo de processar a saciedade. E mesmo com pouca quantidade, pode surgir sensação de estufamento, enjoo e até rejeição à comida. Não é a quantidade, é a forma. Outro ponto é o tamanho das porções. Mesmo pequenas, se forem densas demais ou consumidas de uma vez, podem gerar mal-estar. Por isso, fracionar não é só dividir refeições. É também reduzir o ritmo, mastigar melhor e dar espaço para o corpo acompanhar. E aqui está o detalhe que muda o jogo. Quando você desacelera a forma de comer, seu corpo responde melhor. A digestão fica mais leve, os sintomas diminuem e você passa a ter mais controle sobre o processo. Só que existe algo ainda mais simples e ao mesmo tempo negligenciado, que potencializa todos esses sintomas quando não é feito da forma certa. O detalhe simples que evita muito mal-estar. Existe um detalhe tão básico que muita gente ignora, mas que tem um impacto enorme em como seu corpo reage durante o uso do Mounjaro. E esse detalhe é a hidratação. Quando você reduz a quantidade de comida, automaticamente também reduz a ingestão de líquidos, porque muitos alimentos já contribuem com água no organismo. Só que seu corpo continua precisando de hidratação para funcionar bem, principalmente com a digestão mais lenta. Agora presta atenção nisso. A falta de água potencializa quase todos os sintomas. O enjoo aumenta, a sensação de fraqueza fica mais intensa, o intestino começa a travar e até a disposição cai ao longo do dia. E muitas vezes a pessoa acha que isso é efeito do remédio, quando na verdade é o corpo pedindo o básico. Outro ponto importante é que sem hidratação adequada, o próprio processo de digestão fica mais pesado. O alimento permanece mais tempo no estômago, o desconforto aumenta, e aquela sensação ruim parece não ir embora. E não é só beber água de qualquer jeito, é distribuir ao longo do dia, em pequenas quantidades, respeitando o ritmo do corpo. Porque quando você tenta compensar tudo de uma vez, o efeito não é o mesmo. Quando você ajusta isso, algo muda rapidamente. O corpo responde melhor, os sintomas diminuem e o processo começa a ficar mais leve. Mas ainda existe um comportamento que pode anular tudo isso se você não prestar atenção. Por que forçar resultados pode piorar tudo? Existe uma armadilha silenciosa que muita gente cai quando começa a ver a fome diminuir. A pessoa pensa que encontrou o caminho mais rápido para emagrecer e decide acelerar tudo. Come menos do que deveria, ignora sinais do corpo e acredita que quanto mais rápido perder peso, melhor será o resultado. O problema é que o corpo não funciona dessa forma. Quando você força esse processo usando o Mounjaro, você cria um desequilíbrio. A falta de energia começa a afetar seu desempenho, seu humor e até sua capacidade de manter consistência. E tem algo ainda mais sério acontecendo por trás. Quando você reduz demais a ingestão de nutrientes, o corpo não escolhe perder apenas gordura. Ele começa a perder massa muscular também.
E isso não só prejudica a estética, como desacelera seu metabolismo e dificulta a manutenção do resultado no futuro. Agora pensa comigo. Você emagrece rápido, mas perde músculo, fica mais fraca, mais cansada e com mais dificuldade de sustentar esse peso depois. É um resultado que parece bom no começo, mas cobra um preço alto depois. E é exatamente por isso que muitas pessoas passam por um efeito que ninguém quer. Emagrecem rápido, sofrem durante o processo e depois não conseguem manter. Não porque o método não funciona, mas porque foi conduzido da forma errada. E no próximo ponto, eu vou te mostrar o que realmente separa quem sofre nesse processo de quem consegue emagrecer com mais leveza, controle e resultado duradouro. O que separa quem sofre de quem tem resultado. Se você chegou até aqui, já percebeu que o problema nunca foi só o Mounjaro. O que realmente separa quem sofre de quem tem resultado é a forma como esse processo é conduzido desde o início. De um lado, estão pessoas que entram sem preparo, reduzem demais a alimentação, ignoram sinais do corpo e acreditam que passar mal faz parte. Do outro lado, estão aquelas que entendem o funcionamento, respeitam o corpo, fazem ajustes simples e conduzem o processo com estratégia. E é isso que muda tudo. Porque quando você entende o que está fazendo, o emagrecimento deixa de ser um sofrimento constante e passa a ser algo mais leve, mais controlado e muito mais sustentável. O mais importante aqui não é só perder peso. É conseguir manter esse resultado, preservar sua saúde e não precisar passar por um ciclo de tentativa, erro e frustração. Porque o que você faz agora define não só o quanto você emagrece, mas como você vai se sentir durante e depois desse processo. E deixa eu te falar uma coisa importante. Tem um erro que parece pequeno, mas pode travar completamente seu emagrecimento mesmo que você esteja fazendo tudo isso certo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no próximo vídeo.